Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Nas aulas anteriores, nós estávamos trabalhando com a equação reduzida da circunferência. E aí nós vimos como trabalhar com essa equação e como deduzir a equação. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a equação geral da circunferência. Ou seja, até então nós estávamos trabalhando com essa equação, na sua forma reduzida. Para que a gente chegue à equação geral, basta desenvolver, olha, esses produtos notáveis envolvidos aqui na equação reduzida. Então, como é que ficaria aqui? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais outro produto notável, olha, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a R2. Observe que a única coisa que a gente fez aqui, ó, foi desenvolver esse produto notável e somar com esse produto notável desenvolvido, ok? Agora nós vamos apenas organizar aqui, olha, vamos pegar os quadrados aqui. Então nós temos x2 mais y2 menos 2x, x do centro, menos 2y, que multiplica o y do centro. E aí nós temos mais o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos R2, que é igual a zero. Só peguei esse R, organizei aqui, né? Peguei esse R e passei para o lado de cá da igualdade. Ou seja, a nossa equação geral da circunferência vai aparecer descrita dessa forma aqui, olha. Então, aqui nós temos a equação geral da circunferência. Nessa equação geral aqui, olha, tem algumas situações que são importantes a gente identificar aqui, olha. Esse x2 do C, né? O quadrado do x do centro, o quadrado do y do centro, menos o raio 2 aqui, olha. Essa expressão aqui, nós vamos considerar como termo independente. Como termo independente, ok? Então, olha, vou até destacar aqui. X do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos R2 igual a zero, ok? Então, essa expressãozinha aqui, olha, essa equaçãozinha aqui, traz pra gente o termo independente, né? Vou até colocar aqui igual a zero, não, né? Igual ao termo independente aqui, ó, né? Que é o que a gente tá procurando. Bom, uma outra coisa que eu posso tirar que é importante aqui na equação geral, olha, se eu precisar, vou até colocar aqui, olha, note que se nós precisássemos aqui tirar o x do centro, olha, o x do centro, nós vamos pegar o coeficiente de x e dividir por menos 2. Olha como é que fica fácil calcular o centro da circunferência na equação geral. Olha só, aqui, olha, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso, vou pegar uma outra cor aqui. Se nós pegarmos, tá, esse menos 2, tá vendo? É o coeficiente de x. Quem que é o coeficiente de x aqui? Menos 2x do centro. E dividirmos por menos 2, a gente vai achar exatamente o x do centro. Da mesma forma, se nós quiséssemos achar o y do centro, nós vamos pegar o coeficiente de y e dividir por menos 2. Ou seja, o que eu tô querendo destacar aqui, olha, se a gente pegar aqui então e dividir por menos 2, a gente acha exatamente quem que vai ser o y do centro. Ou seja,
Dada a equação geral, olha, se a gente identificar esses elementos aqui na equação, fica fácil da gente achar, achou o centro, né? Que aqui você acha o x do centro e o y do centro, consequentemente você acha a coordenada completa do centro, né? E tendo as coordenadas do centro, a gente consegue achar quem? O raio, comparando com o termo independente fornecido por uma equação qualquer da circunferência. Vamos ver isso aqui em exemplo para ficar mais fácil de entender. Ok, então vamos lá. Nós temos a seguinte situação. Monte a equação geral da circunferência com centro no ponto 1, 2 e raio 3. Observe que foi nos dado o centro e o raio. Ou seja, se nós jogarmos esse centro e o raio aqui na equação reduzida, né? Que é qual? X menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Ou seja, tendo centro e tendo raio, pela equação reduzida aqui, a gente consegue facilmente enxergar a equação da circunferência dada. Então, nós temos aqui, olha, x menos, quem que é o x do centro? 1, mais y menos o y do centro, que é 2, vai ser igual ao raio ao quadrado. Só que se estivesse pedindo só a equação reduzida, ok, facilmente deduzida aqui. Só que está pedindo para a gente a equação geral. Para chegar na equação geral, basta desenvolver a equação reduzida. Então, o que nós vamos fazer? Desenvolver o produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora vamos para o outro. Mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo é igual a 9. Agora vamos organizar a nossa equação. x2 mais y2 menos 2x menos 4y, 1 mais 4, 5, menos 9 igual a 0. Só peguei esse 9 aqui e já trouxe para cá, ó. Então, a nossa equação geral vai ficar x2 mais y2 menos 2x menos 4y menos 4 igual a 0. Tá aí a equação geral, olha, da circunferência de centro 1, 2 e raio 3. Ok? Bom, aqui, olha, pensando na nossa explicação aqui anterior, né, mostrando aqui, olha, se a gente quisesse verificar, a gente encontra o x do centro e o y do centro pegando o coeficiente de x dividido por menos 2, e para achar y, pegando o coeficiente de y dividindo por menos 2. Olha só como é que a gente teria como verificar isso aqui, olha. O x do centro, então, é o coeficiente de x dividido por menos 2. Quem que é o coeficiente de x aqui? Menos 2 dividido por menos 2 é igual a 1. Olha lá, certinho, ó. Verificamos. Se eu quisesse verificar o y do centro, o y do centro é o coeficiente de y dividido por menos 2. Quem que é o coeficiente de y? Menos 4 dividido por menos 2, isso aqui vai dar igual a 2. Olha lá como é que nós verificamos o centro direitinho. Se quisesse verificar o raio, a gente iria pegar o quê? O termo independente aqui, né? Então, aqui, olha, nós teríamos que pegar exatamente o menos 4, né? Aqui na nossa expressão aqui, pegar o x do centro, né? Vou até escrever aqui, olha. Essa situação aqui que eu tô te chamando a atenção, ó, voltando lá no início da aula. Se nós tivermos o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado, a gente acha exatamente o termo independente. Ou seja, nesse caso aqui nós estamos fazendo o processo contrário, a gente só está verificando, né? Então, deixa eu só reescrever aqui, ó. X do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado vai ser igual ao valor que a gente está procurando. X do centro ao quadrado, olha,
Quem que é o x do centro? 1 ao quadrado, 1. Mais y do centro ao quadrado. Y do centro é 2 ao quadrado, 4. Menos R2. Isso aqui tudo é igual ao termo independente. Quem que é o termo independente aqui? Menos 4. Isso aqui tudo é igual a menos 4. É aquilo que eu falei, olha, a gente tendo a equação geral, a gente consegue facilmente também tirar o centro e tirar o raio. Aqui agora é trabalhar a continha aqui, né? Menos R2 vai ser igual a menos 4. 1 mais 4, 5, vai para lá, menos 5. Então, nós temos que menos R2 vai ser igual a menos 9, ou seja, R aqui vai ser igual a 3. Qual que é o nosso raio ali? 3, olha. Verificamos tanto o centro quanto o raio, tá? Então, da mesma forma que quando tem o centro e o raio, fica fácil a gente chegar na equação geral, se nós tivéssemos a equação geral, também fica fácil chegar ao centro e ao raio, ok? Essas aqui são informações bem importantes para a gente trabalhar com esses elementos que são fundamentais no estudo da circunferência. Um outro exemplo também bem interessante aqui, olha, e aí é um pouco mais de interpretação, seria o seguinte: encontre o ponto de ordenada máxima da circunferência de equação. Olha só, observe que foi passado para a gente a equação geral. Na equação geral, nós vimos que a gente consegue tirar aqui o x do centro e o x do centro não, o centro, né, todo, que é o x e o y aqui, e o raio. Então, vai ser a primeira coisa que nós vamos identificar aqui, olha. Quem que é o x do centro? Nós vimos que é o coeficiente de x dividido por menos 2. Quem que é o coeficiente de x? O coeficiente é quem está multiplicando, né, x? Menos 8 dividido por menos 2, isso aqui é igual a 4. Joia! E quem que é o y do centro? É o coeficiente de y dividido por menos 2. Quem que é o coeficiente de y? Menos 6. Então, nós temos menos 6 dividido por menos 2, que é igual a 3. Olha como é que ficou fácil tirar o centro aqui. Então, o centro, nós temos uma circunferência de centro 4 e 3. Agora, nós vimos que para achar o raio, nós vamos pegar os termos independentes da equação geral, né? Na equação geral, aqui ó, vou voltar aqui, olha. Na equação geral, o que a gente considera termo independente é o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Então, nós temos o seguinte, então, vou até escrever isso aqui, ó, de novo. X do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, vai ser igual ao termo independente. Quem que é nosso termo independente aqui? 21. O x do centro é 4 ao quadrado, 16. Mais o y do centro é 3 ao quadrado, 9. Menos R2, que é igual a 21. Então, nós vamos ter aqui que menos R2 vai ser igual a 21 menos 25. Então, nós vamos ter aqui que menos R2 é igual a menos 4. Portanto, R aqui vai ser igual a 2. Lembrando que a gente trabalha só com valor positivo, porque a gente está lidando com módulo, está lidando com raio, comprimento, né? Medida. Então, olha só. Achamos o centro, achamos o raio. Mas o que o enunciado está pedindo? Para encontrar o ponto de ordenada máxima. O que é ordenada? Ordenada é um ponto em Y. Ou seja, ele está querendo saber qual que é o Y máximo que essa circunferência aqui vai atingir. Para a gente visualizar isso, é mais fácil através do esboço geométrico aqui, ó. Então, vamos colocar aqui o plano cartesiano, ok? E vamos colocar a nossa circunferência aqui, olha. A nossa circunferência, nós vimos que ela tem o centro em 4 e tem o x aqui em 4 e o y em 3. Observe o seguinte,
A ordenada máxima que essa circunferência vai atingir é exatamente essa aqui, ó. Então, na verdade, o que o problema aqui está querendo saber é que ponto que é esse aqui? Essa é a ordenada máxima que essa circunferência vai atingir. E aí, olha, o que nós vamos ter que pensar aqui? Nós sabemos que o raio é a distância do centro a qualquer ponto da nossa circunferência. Nós calculamos aqui e encontramos que o raio é igual a 2. Então, daqui até aqui mede 2, 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 daqui até aqui também vai medir 2. Se nós sabemos que aqui mede 3, se eu somar 2 aqui, olha, que ponto que vai ser isso aqui? Se eu somar 1 aqui, vem 4, aqui vai ser o quê? 5. Então, qual que é a ordenada máxima aqui? Logo, a ordenada máxima atingida por essa circunferência é y igual a 5. É um exercício bem interessante, né? Que faz a gente refletir aqui sobre esses elementos da circunferência e faz um trabalho de interpretação geométrica ali no plano cartesiano, ok? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo.